E neste vídeo eu trouxe mais uma bolsa encantadora para vocês. E eu utilizei aqui para fazer esta bolsa o fio de rami, que é uma fibra natural, que dá este ar assim de sofisticado para a peça. Mas você pode facilmente substituir também para o barbante, caso você prefira, e também pelo fio náutico. É uma bolsa tranquila e simples de ser trabalhada. Eu vou mostrar o passo a passo para que vocês consigam acompanhar, mesmo que sejam iniciantes. E essa bolsa você também pode fazer com franja e sem franja. E pode colocar um forro, caso vocês prefiram, ou utilizar ela assim, mas com esse detalhe mais vazado, para uma bolsa que vocês podem utilizar inclusive para bolsa de praia, bolsa de verão. E esse ponto lindo, gente, eu ensinei lá no meu canal Pontos de Crochê por Camila Passadori, que eu trago pontos diferentes para que vocês possam criar peças. E aí eu sempre penso, fazendo os pontos, em trazer alguma peça para vocês dos pontos que eu ensino lá. Convido vocês a conhecerem também este canal exclusivo. E aqui eu trouxe este ponto maravilhoso, fica muito lindo, muito delicado. Olha só. E essa bolsa ficou com um total de 28 centímetros de largura por 48 centímetros de altura aqui da ponta da alça até a base, e considerando a franja, ela ficou com um total de 60 centímetros. Então aqui eu deixei essa quantidade de franja, que vocês podem deixar inclusive maior, menor, ou até mesmo sem a franja. E se vocês gostaram, já deixem aqui nos comentários para mim, compartilhem o vídeo com outras pessoas, não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito, e é isso, bora fazer! Nós vamos começar prendendo a linha na agulha, então vou começar laçando o meu fio, passando sobre meus dedos, passo por baixo deste fio, por cima deste outro, trago a agulha aqui para cima, tiro os dedos e puxo os fios para baixo. Dessa forma, eu já prendi na agulha. Para ajustar, eu puxo apenas o fio do novelo. Aqui, eu não vou deixar muito apertadinho, para as minhas correntinhas não ficarem tão apertadas. E eu vou iniciar fazendo correntinhas. Então, laço o fio do novelo, opa, laço o fio do novelo, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Aqui, os vezinhos. Eu não considero este nozinho inicial e nem essa laçadinha que está presa na agulha. Eu vou trabalhar aqui no total de múltiplos de 5, então sempre fazendo as correntinhas de 5 em 5. Aqui eu trabalhei um total de 35 correntinhas. E agora, independente aí da quantidade que vocês tenham escolhido para trabalhar sendo múltiplos de 5, nós vamos fazer uma correntinha a mais. Então, laço, faço mais uma correntinha, que é a minha correntinha de virada. Agora, nós vamos trabalhar aqui na parte de trás das nossas correntinhas. Estão vendo que atrás formam esses nozinhos? Nós vamos pegar nestes nozinhos aqui para fazer o nosso ponto, ó. Aqui está o vezinho da correntinha e atrás os nozinhos. Então, aqui está a minha agulha. Eu tenho logo este primeirinho aqui, que foi dessa correntinha a mais que eu fiz, que vai servir para a virada. E eu vou vir aqui no segundo nozinho. Então, ó, daqui onde sai o meu fio, tenho este nozinho, vou vir aqui no segundo, pegando aqui só o nozinho, laço, trago aqui pra cima, laço e tiro as duas. Eu vou fazer pontos baixos, então venho no próximo nozinho, trago pra cima, laço, tiro as duas. Próximo nozinho, laço e tiro as duas. Então, vou caminhar até a ponta da minha correntinha, pegando sempre no nozinho, na parte de trás das correntinhas, e fazendo pontos baixos. Este fio aqui, ele é um pouco mais rígido, então ele fica com os nozinhos um pouco mais largos, ó. E aqui eu vou formando a minha primeira carreira em pontos baixos.
Terminei aqui as minhas correntinhas, então fiz um ponto baixo em cada uma. Como eu tinha 36 correntinhas, eu tenho 36 pontos baixos. Nós começamos logo na primeira correntinha, atrás da primeira correntinha, então a gente fica com a mesma quantidade de pontos. Então, confiram aí o de vocês, nós temos que ter 36 cabecinhas dessa. Caso vocês estejam trabalhando com a quantidade diferente, maior para mais ou para menos, vocês precisam ter múltiplos de 5 mais 1. Então, aqui eu tenho 35 mais 1, que são as 36 correntinhas que eu estou trabalhando. Então, agora aqui, para iniciar a segunda carreira, nós vamos virar o nosso trabalho. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E aqui dentro do mesmo lugar, dentro ainda deste ponto, eu vou incluir mais 4 pontos altos. Na verdade, eu vou ter um lequinho de 5 pontos altos, e essas 3 correntinhas que eu fiz vão ser equivalentes ao primeiro ponto alto. Então, vou incluir mais 4. Então, minhas correntinhas saíram daqui, agora eu venho aqui, ó, laço a agulha, venho aqui na cabecinha do ponto, pegando as 2 alcinhas, e vou fazer um ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Mais um ponto alto. Dentro do mesmo lugar. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E ainda dentro do mesmo lugar. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, aqui, ó, já tenho as correntinhas 1, 2, 3 e 4. Falta mais um. Faço mais um ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Feito aqui meu lequinho, logo na ponta, agora eu vou pular 4 pontos de base. Então, tenho aqui as cabecinhas, vou pular 1, 2, 3 e 4. E aqui no quinto, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, pego a cabecinha e vou fazer meus pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Feito mais um lequinho, eu vou repetir. Vou pular 1, 2, 3, 4, vir no quinto e fazer os 5 pontos altos na cabecinha do ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. E essa é a nossa sequência. Então, façam aí até o final. Novamente, vou pular 4, 1, 2, 3 e 4, e no quinto, vou fazer 5 pontos altos. Façam de vocês até o final. Cheguei aqui ao final da minha carreira, meus lequinhos estão assim. Então, comecei aqui, e no final da minha carreira, aqui pulei os 4, e aqui no quinto, eu fiz o meu último lequinho. Agora, aqui nós vamos fazer o seguinte... Aqui, na frente deste lequinho mesmo, de onde eu fiz, na primeira cabecinha que eu tenho, nós temos que ter aqui a mesma quantidade de cabecinhas que nós fizemos em cima, a gente tem a mesma quantidade aqui embaixo. Da forma como a gente fez nas correntinhas, pegando atrás, nós continuamos aqui com essa carreira embaixo também. Então, aqui nós vamos pegar na frente do ponto onde nós trabalhamos, nós vamos pegar aqui também o ponto baixo. Como nós vamos trabalhar aqui um ponto na frente do outro, nas correntinhas de baixo, então, ó, este que nós temos está aqui, ó, que é o quinto. Então, vamos voltar aqui para achar onde está o nosso quinto aqui, que ele está escondidinho, já vou mostrar para vocês, mas está aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, que é o que eu pulo, e olha meu quinto aqui,
Ele está bem aqui de viradinha. Então, nós vamos trabalhar neste ponto aqui. Então, nós vamos laçar a nossa agulha e vamos pegar ele aqui. Esse primeirinho aqui vai ser mais difícil aqui de pegar, se ele estiver mais apertadinho. Consegui pegar o ponto aqui, as duas alcinhas, tem que ser nas duas alcinhas. Esse primeiro vai estar um pouco mais apertadinho, conforme a gente vai colocando os outros pontos e pondo a agulha, ele vai afrouxando. Então, daqui nós já vamos puxar nosso próximo ponto alto. Então, faço um, e a mesma coisa, o lequinho. 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Então, ó, quando a gente dobra, ele vai ficar um na frente do outro. Estão vendo? Aqui assim. Na verdade, nós vamos dobrar para este lado aqui. Ele vai ficar assim. E aqui agora, nós vamos continuar nossa carreira igual a nossa carreira anterior, que está de ponta cabeça. A gente vai fazer agora no pezinho do ponto onde a gente pegou. Então, eu laço, meu próximo é pulando 4. 1, 2, 3, 4. Venho no quinto, que é este daqui, exatamente na frente do outro ponto que eu já tenho. E é aqui que eu vou incluir os meus 5 pontos altos. Então, vou incluindo 5. E aqui é a mesma coisa, a partir daqui. Pulo 4, 1, 2, 3, 4 e trabalho no quinto. Então, sempre vai ser na frente do ponto que nós já trabalhamos. Vamos ficar com lequinho na frente de lequinho. Cheguei aqui ao final da minha carreira e olha como está ficando. Um ponto na frente do outro. E agora eu cheguei aqui no último e já fiz também os meus 5 pontos. Eu passei por cima também deste fiozinho que nós começamos, que é o fiozinho inicial, já para esconder uma parte. Este restante aqui a gente só vai esconder aqui dentro da trama depois. E agora, nós vamos virar o nosso trabalho, nossos pontos de frente estão para este lado. Nós vamos virar assim. Então, virei aqui para dentro. Então, os meus pontos estão para o lado de fora. E aqui, o ponto na parte de trás fica para dentro. A gente faz esse formato. Agora, aqui eu vou continuar na minha beiradinha, logo aqui de onde eu saí, no primeiro ponto alto que eu tenho aqui, nas correntinhas, na verdade, porque é onde a gente começa com as correntinhas. Eu vou vir nessa primeira alcinha que eu tenho aqui, vou laçar e fazer um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Aqui eu termino de fazer a união aqui dessas duas partes, para ficar exatamente igual esta outra ponta que eu tenho. E aqui, agora eu preciso chegar no meu terceiro ponto, no meu ponto do meio. Então, eu fechei aqui no meu primeiro, nas correntinhas, que é equivalente ao primeiro ponto. Então, para chegar aqui no terceiro, eu vou pegar as alcinhas aqui de dentro, as alcinhas da cabecinha do segundo ponto e fazer o baixíssimo. Então, passo por dentro, passo por dentro. Venho aqui na próxima, agora sim é o meu terceiro. Cheguei aqui no terceiro, laço, passo por dentro, passo por dentro. E daqui do terceiro, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2 e 3, que vão ser equivalentes ao meu ponto alto. E vou fazer mais 3 correntinhas, 1, 2 e 3, que é as correntinhas que nós vamos colocar aqui no meio. E nós vamos fechar este lequinho. Então, na verdade, aqui eu fiz um total de 6 correntinhas. Agora, eu laço, venho dentro aqui do mesmo lugar de onde eu puxei, dentro do terceiro ponto. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui onde eu tenho esta cabecinha, eu vou pegar aqui mesmo, ó, por dentro da cabecinha, e vou fazer um ponto
alto. E assim eu fico com um lequinho vazado aqui na minha segunda carreira. Aqui agora eu laço, venho aqui no meio do lequinho do meu próximo leque e vou fazer no terceiro, então, ó, 1, 2, 3, aqui no terceiro, um ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e mais um ponto alto. Fazendo aqui o meu lequinho, outro lequinho vazado. Então, esta é a sequência da nossa carreira, é bem simples também. Então, vou fazer mais um aqui. Laço, venho no terceiro ponto alto, ó, 1, 2, 3, do meu próximo lequinho, pego na cabecinha do ponto, laço, passo 1, ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e mais um ponto alto dentro do mesmo lugar. Então, esta é a nossa sequência. Nós vamos fazer desta forma, sobre cada lequinho, exatamente igual, até chegar aqui na nossa próxima beirada. E eu cheguei aqui ao final da minha carreira, e olha como ficou. Dei toda a volta. Aqui na beiradinha, a gente faz exatamente igual. Aqui no meio deste lequinho de 5, aqui a gente junta com o outro. Mas é exatamente também no ponto do meio. Aqui, só para que vocês saibam, entre um ponto e outro, ele dá 4, né? Que são 2 pontos para cada lado. Então, 2 aqui, e ele está aqui no meio do lequinho, tá? Então, dá a volta certinho aqui e chegamos aqui agora de encontro com o nosso início. Aqui, então, agora nós vamos fazer o seguinte. Terminei aqui o meu lequinho vazado. Agora, eu vou vir aqui na pontinha onde nós começamos. Lembra aqui que a gente começou com as correntinhas? Então, eu tenho as 6 correntinhas. 3 eram equivalentes a um ponto alto. Então, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, aqui eu tenho deixa eu segurar aqui direito. 1, 2 e 3. Aqui na terceira, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, pego no meio da terceira, laço, passo por dentro e passo por dentro dessa que está na minha agulha. E assim, eu faço o fechamento desta carreira. Agora, aqui, para começar a próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no meu lequinho, deixa eu puxar esse fio para cá para não atrapalhar vocês de poderem ver. Ó, meu ponto saindo daqui. Meu ponto aqui, fechei aqui com baixíssimo. E aqui no meu lequinho, eu vou colocar aqui dentro, trazer para cima, fazer um ponto baixo e mais 2 correntinhas. 1 e 2. E a partir daqui, dentro de cada lequinho vazado, nós vamos fazer os 5 pontos altos. Então, essas 3 correntinhas são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer agora mais um ponto alto, 2, 3 e 4. Então, fiquei novamente com 5 pontos altos dentro do meu lequinho. Venho aqui no próximo, laço, e aqui no próximo, dentro do lequinho, eu faço 5 pontos altos. Então, aqui, ó, nós temos aqui este espacinho e o lequinho. O lequinho está sobre o leque da carreira anterior. Então, o lugar onde a gente faz os pontos é aqui dentro. Aqui, aqui, aqui. Sempre vai acontecer, ó, leque sobre leque e sempre intercalado. Os de 5 pontos e o vazado, que são os pontos altos e as correntinhas. Aqui dentro que a gente vai fazer os 5 pontos. Na verdade, são só essas 2 carreiras da nossa bolsa. Então, agora, a próxima, eu laço, venho dentro do lequinho e faço 5 pontos altos aqui dentro também.
E assim eu vou fazer na minha volta toda. E aqui vocês repararam que ela é repetição? Exatamente repetição desta carreira de lequinho que a gente faz. E agora nós vamos fazer exatamente também a repetição dessa outra carreira aqui que a gente faz o lequinho aberto, o lequinho vazado. Então, aqui a gente vai fazer o fechamento igual nós fizemos na outra. Eu tenho aqui na pontinha, eu vou vir na terceira correntinha, coloco no meio da correntinha e faço baixíssimo. Fechei com baixíssimo, eu preciso caminhar até o terceiro ponto. Então, venho aqui no segundo ponto, faço baixíssimo. E venho aqui e chego no terceiro. Faço baixíssimo. E aqui eu começo. 1, 2 e 3. E agora eu vou fazer mais as 3 de altura e mais as 3, então 6 no total. 1, 2 e 3. E um ponto alto. Então, nossa primeira desta carreira é sempre assim, as 6 correntinhas e um ponto alto. Fiz o lequinho vazado aqui no meu primeiro ponto desta carreira. Agora, eu venho fazer no próximo desta carreira aqui, que é a carreira de lequinhos. Então, 1, 2, 3, no terceiro, um ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e mais um ponto alto no mesmo lugar. E é isso, exatamente igual os começos, os fechamentos e as carreiras. Então, aqui a gente vai repetir esta e na próxima a gente vai repetir a dos 5 pontos altos. Exatamente igual. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ou venham a ficar, voltem aí nas carreiras anteriores. O começo, a finalização e a sequência, o padrão dos nossos pontos são exatamente como nas carreiras anteriores. Então, agora eu vou crescer aqui a minha bolsa e falar para vocês quantas carreiras mais nós precisamos fazer com estes pontos. Eu subi aqui as minhas carreiras, eu subi um total de 13 carreiras, a contar deste primeiro lequinho que a gente faz. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Finalizei com uma carreira do lequinho preenchido, dos lequinhos de 5 pontos altos. E esse daqui eu fiquei com um tamanho de 27 de largura. E a altura aqui dos meus pontos, aqui nessa parte que vem até aqui, eu fiquei com um total de 23 centímetros por enquanto. 23 centímetros. Então, esta é a primeira parte da nossa bolsa. Agora aqui eu já terminei de fazer, cheguei até o final da minha carreira e vou fazer o fechamento com vocês. Nós vamos cortar agora o fio, nós não vamos continuar desta parte. E agora aqui nós vamos fazer o fechamento. Então, eu puxo o meu fio para fora. E agora aqui nós vamos simular o nosso ponto. Então, nós vamos fazer uma cabecinha de ponto aqui para fechar o nosso trabalho. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3 correntinhas, as 3 correntinhas que eu fiz para subir o ponto. Eu vou pegar aqui nessa última, na terceira correntinha, pegando esta alcinha de fora e também o nozinho de trás da correntinha. Então, venho para cá com a agulha de lá, de trás para frente. Vou puxar agora o meu fio aqui para trás, jogo o fio para trás. E agora eu vou voltar para o mesmo lugar de onde o meu fio saiu. Então, viro meu trabalho para cá, passo aqui por dentro do nozinho de trás e por dentro da correntinha. E puxo o meu fio aqui por dentro. Desta forma, a gente forma um ponto aqui, como se ele continuasse. Então, fica bem bonitinho. A gente ajusta e deixa ele do tamanho proporcional aos demais pontos. E este fiozinho aqui, agora, eu vou esconder aqui atrás deste ponto. Então, venho no ponto seguinte. Só para deixar mais junto o meu trabalho aqui, eu gosto de prender nessa parte de cá. Então, ó, trago o fio para cá e agora passo o fio aqui por dentro, sem passar para a parte da frente, para poder esconder o fio
aqui dentro. E aqui agora eu já posso levantar ele aqui por dentro e passar uma colinha, para que ele fixe bem e não solte as pontinhas. Coloco a cola aqui, corto meu fio bem rente. E agora eu só ajusto aqui para o ponto ficar bem em cima do fio, para não aparecer. E espero essa cola secar. Ó, do lado de cá não aparece nada. E feito agora este acabamento, nós temos agora ela com partes iguais, os dois lados iguais. Então, essa segunda parte da bolsa nós fazemos separadamente os dois lados. Então, eu já fiz aqui um lado e agora eu vou fazer com vocês este outro lado. E eu tenho aqui 8 conjuntinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 conjuntinhos de 5 pontos altos que me totalizam números pares. Me totalizam aqui 40 pontos. Então, o importante é que a gente tenha aqui uma quantidade de números pares para conseguir fazer esse tipo de ponto e esse crescimento aqui da nossa bolsa. Então, aqui eu já fiz do outro lado, e eu vou trabalhar sobre os 8 que estão deste lado. Ele dá certinho, gente, na metade da bolsa, tá? 8 para aquele lado, pro lado de trás, e 8 aqui para essa parte, que eu vou deixar a parte da frente. Mas tanto faz a frente e a parte de trás, tá? É a mesma coisa. É só um lado e o outro. Então, aqui eu tenho 8, do outro lado também, 8 conjuntinhos. E aqui eu vou começar logo no meu primeiro ponto. Então, vou pegar aqui um fiozinho novo, também o mesmo fio que eu estou trabalhando e a mesma agulha. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho, na cabeça do primeiro pontinho. Então, ó, do ponto aqui da parte de trás, do meu conjuntinho da parte de trás, eu já tenho ele trabalhado aqui do lado de cá. Então, este meu primeirinho aqui do leque, o primeiro ponto aqui na cabecinha, eu vou fazer, puxar o ponto aqui, então, laço, puxo o ponto aqui pra dentro, ó, passo o fio menor por cima do fio maior, apenas para não ficar abrindo aqui o meu ponto. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E esse fiozinho aqui eu já posso deixar aqui escondido, deixar ele rente aqui para já ir fazendo o acabamento sobre ele. E aqui eu vou pular um ponto e trabalhar no outro. Então, vou laçar, vou fazer ponto alto, só que eu vou pular este próximo ponto. Então, ó, trabalhei neste fazendo as correntinhas, vou vir aqui no segundo pular e vou vir no terceiro, pegando a cabecinha do ponto, as duas alcinhas, e vou deixar também o fiozinho aqui para esconder. Laço e faço ponto alto. Fiz o ponto alto, eu vou voltar neste ponto aqui que eu pulei. Então, eu laço, venho neste ponto que eu pulei na cabecinha do ponto, pegando também as duas alcinhas, trago pra cima e faço ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto cruzado. E eu vou continuar esta carreira toda fazendo ponto cruzado. Então, laço meu fio, pulo o próximo ponto, ó, trabalhei neste, tá? Aquele primeirinho, ele fica na diagonal. Então, aqui no terceiro, eu já puxei meu ponto. Então, vou pular este quarto aqui e vou vir aqui no quinto. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora, laço e volto no ponto que eu pulei, aqui pegando na cabecinha do ponto, nas duas alcinhas de cima. Laço, trago pra cima e faço ponto alto. Fiz aqui o ponto cruzado. Vou passar pro meu próximo lequinho, laço. O meu próximo, ó, trabalhei neste daqui, puxando aqui pra lá, ó, estão vendo? Às vezes a cabecinha fica liberada, porque a gente está puxando ele na diagonal. Mas eu já trabalhei neste ponto aqui, ó, meu ponto está aqui, está trabalhado aqui. Então, o próximo que eu preciso pular é este primeiro aqui. Então, pulo o primeiro, venho no segundo, faço ponto alto. E aí, eu laço, volto no ponto que eu pulei, que é esse primeiro aqui.
laço, pulo o próximo ponto, venho no próximo, faço ponto alto, laço e volto no ponto que eu pulei. Então, essa carreira é só isso, nós vamos completar aqui de pontos cruzados, pontos altos cruzados, até o final da nossa carreira, que vai se encerrar certinho aqui no nosso último ponto. Cheguei aqui ao final do meu ponto cruzado, então aqui, como a gente tem a quantidade de pares, e eu comecei com as correntinhas em um ponto sozinho, a gente também encerra com os pontos sozinhos. Então, eu preciso aqui terminar que vai sobrar um pontinho para eu fazer o meu ponto alto. Então, aqui eu trabalhei aqui o ponto cruzado nos dois penúltimos, e aqui eu vou fazer agora o meu ponto alto, o último. Então, eu laço, venho no último pontinho, ó, dos 5 que eu tenho aqui, pego a cabecinha e faço um ponto alto. Então, aqui, gente, dá certinho, tá? A mesma quantidade, como a gente faz os pontos cruzados, e a gente tem a mesma quantidade de números pares, então, sempre vindo fazendo os pontos cruzados. Se eu comecei com um sozinho, o outro par dele está aqui pra gente terminar. Então, se por acaso vocês chegaram aqui no lequinho e não deu certinho essa conta aqui dos 5 últimos, olha, tem que terminar assim: 2 cruzados dentro deste último lequinho, 2 cruzados e um sozinho. Se não terminou assim, vocês podem ter feito algum ponto junto com o outro, ter puxado. Lembra que eu falei que às vezes, ó, a gente acaba não percebendo que o ponto já está ali? Então, se atentem aí, voltem para ver se está certinho, se não fizeram nenhum ponto a mais ou nenhum ponto faltando. Mas tem que terminar exatamente assim, porque é a quantidade de números pares. E agora aqui, para continuar, nós vamos subir mais 3 correntinhas para fazer a próxima carreira. Então, 1, 2 e 3. Eu vou virar o meu trabalho. E agora aqui, nossa próxima carreira, eu vou pular este primeiro conjuntinho. Então, aqui eu tenho, olha, os conjuntinhos de pontos cruzados. Tem esses dois, tem esses dois. Nós vamos pular aqui esses 2 primeiros e mais o terceiro e trabalhar aqui nesta pontinha do segundo conjuntinho. Então, eu pulo 3 pontos, ó, pulo esse daqui, 1, 2 e 3. E venho trabalhar aqui com ponto alto no 4º ponto. Também trabalhando na cabecinha do ponto e fazendo ponto alto. Fiz o ponto alto no 4º ponto, agora este daqui no nosso primeiro ponto da nossa carreira, ao invés de fazer aqui o ponto cruzado neste primeiro, eu vou pegar aqui neste segundo, então, vou pular um também para voltar. Então, ó, laço, aqui procurem deixar um pouquinho mais frouxa essas laçadinhas, não apertar muito para não repuxar o nosso ponto. Então, aqui, ó, eu vou pular um aqui também para voltar e vou vir aqui nesse do meio. Aqui eu tenho 3, ó, 1, 2 e 3. Eu vou vir aqui no ponto do meio, que seria o segundo ponto, laço, ó, trago para cima, que as laçadinhas deem uma afrouxadinha, não deixem muito apertado para ele alongar bem, ó, puxo, laço e tiro as duas. Então, o que eu fiz foi trabalhar em um ponto aqui desse conjuntinho e em outro ponto desse conjuntinho. Nós trabalhamos no primeiro ponto, ó, desse e no primeiro desse daqui, tá? Então, alternando. E a partir daqui, só o primeirinho que a gente vai fazer assim, a partir do segundo a gente faz o ponto cruzado normal. Então, ó, pulo um, venho no próximo e faço ponto alto. Laço, volto no ponto que eu pulei. Aqui, vocês vão notar que sempre que eu faço ponto cruzado, está um em cima do outro. Exceto o primeiro e o último, a partir daqui, toda vez que a gente fizer o ponto cruzado, vai ser um em cima do outro. Então, ó,
esse ponto cruzado aqui está em cima desse ponto cruzado de baixo. Aqui eu tenho outro, então aqui o meu próximo ponto também acontece em cima do ponto cruzado da carreira anterior, ó. Volto. E vou completar essa carreira aqui também em pontos cruzados, até chegar aqui no meu último ponto. Também vamos trabalhar aqui sobre os dois últimos. Então, façam aí o de vocês, até chegar aqui nesses dois últimos conjuntinhos, nesses 5 últimos pontos aqui. Cheguei aqui nos meus 5 últimos pontos, que são 1, 2, 3, 4 e 5, que são as correntinhas. Então, aqui também eu vou fazer da seguinte forma, igual a gente fez no começo. Eu vou laçar, vou pular 3 e vou fazer no quarto, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui no quarto, vou pegar a cabecinha do ponto, as 2 alcinhas e fazer o ponto alto. Aqui, ó, é onde a gente não pode também apertar, ó, deem aqui. Faça um pouco mais folgadinho para não ficar repuxado. Laço e vou voltar aqui no terceiro ponto, no ponto do meio. Lembra que a gente fica com aqueles 3, ó? 1, 2, 3. Vou vir aqui no ponto do meio, que é o primeiro ponto deste conjuntinho aqui de pontos cruzados. Então, ó, ponto do meio. E faço também o ponto alto. E agora, eu vou pegar nas correntinhas. Então, eu laço. Vou pegar aqui somente uma alcinha para ficarem 2 para baixo, ó. Uma alcinha, deixa lá as 2 para baixo e faço aqui o ponto alto. Ficou desta forma. Então, nesta carreira, a gente já começa a fazer aqui a diminuição. Nós vamos fazer, na verdade, diminuir 2 conjuntinhos, ou seja, 4 pontos de cada carreira. Agora, a próxima, todo o começo, quando a gente começar, nós vamos fazer desta forma e finalizar dessa mesma forma que nós fizemos agora. Eu vou fazer mais uma ainda com vocês. Então, nós vamos começar com 3 correntinhas, 1, 2 e 3, virar o trabalho. Para começar, nós vamos fazer, lembra? Um pouquinho diferente. Então, nós vamos trabalhar aqui no quarto ponto. Então, eu vou pular 3. 1, 2, 3. Venho no quarto, pego a cabecinha do ponto. Aqui não aperto, não puxo, deixo os pontos mais folgadinhos. Trabalhei aqui no quarto ponto. E agora, vou voltar para o ponto do meio. Então, ó, pulo 1 e trabalho aqui nesse segundo, que é o ponto do meio. Volto aqui. E aqui também deixo mais folgadinho na hora de trazer o ponto, para que ele chegue aqui para fazer o meu próximo ponto. E a partir daqui, é só o comecinho e a finalização que a gente faz dessa forma, e a partir daqui, normal. Pulo um ponto, venho no próximo, faço ponto alto. Laço, venho no próximo que eu pulei, volto pro ponto que eu pulei. E faço ponto alto. A partir daqui, ponto alto normal, até chegar aqui novamente no final, que eu vou fazer mais um finalzinho com vocês também. Então, cheguei aqui no final, laço, vou pular 3 pontos, então, 1, 2, 3, vira aqui no quarto, na cabecinha do quarto ponto, fazer o ponto alto. E agora, voltar, laço, pulo 1 e venho no pontinho do meio, na cabecinha do ponto do meio. E faço ponto alto também. Laço, venho aqui na primeira correntinha, pegando a alcinha. Aqui eu sempre vou deixar preferencialmente a correntinha virada para o lado de dentro. Então, do outro lado, como a gente estava fazendo a parte de dentro, eu peguei ela na alcinha de cá. Agora, eu vou pegar ela na alcinha de cá, para a correntinha ficar virada para fora, para ficar mais bonitinho.
Pego na alcinha aqui de fora e faço ponto alto. Então, meu começo e minha finalização vão ser sempre desta forma que nós acabamos de fazer. Se vocês ficarem aí com alguma dúvida, voltem no começo e voltem no fim, que é exatamente igual em todas essas próximas carreiras. Nós já fizemos 3 carreiras dessa segunda parte da bolsa. Então, aqui 1, 2, 3. Nós vamos fazer 6 carreiras dessa no total, tá? Então, continuem aí a de vocês por 6 carreiras, sempre com este começo e com este fim. Cheguei aqui ao final das 6 carreiras da segunda parte. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, para continuar, a nossa 7ª carreira vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. 4 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Voltei para a parte da frente da bolsa. E agora aqui nós vamos trabalhar pontos altos duplos nos vãos entre os nossos pontos cruzados. Então, a cada 2 pontos. Então, nosso primeiro ponto alto duplo vai ser aqui neste cantinho. Então, eu tenho as correntinhas aqui, eu já vou puxar logo aqui nesse espacinho. Então, eu vou laçar 2 vezes a minha agulha e vou tirar de 2 em 2. Então, vou colocar aqui. É como ponto alto, só que a gente tira de 2 em 2 laçadas. Então, ó, fico aqui com 4 na agulha, laço, tiro 2, fico com 3. Laço, tiro mais 2, fico com 2. E laço, tiro mais 2. Agora, eu vou fazer outro aqui neste próximo vão, sempre entre os vãos. Então, laço 2 vezes, venho aqui entre os meus pontos, entre os conjuntinhos, né, de pontos cruzados. E aqui eu vou tirar 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2. Laço 2 vezes, venho no próximo vão, entre os pontos cruzados. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. E assim eu vou fazendo os meus pontos altos duplos até chegar aqui no último vãozinho que eu tenho. Terminei de fazer aqui nos meus vãos. E aqui eu fiz no meu último vão, que é aqui entre o ponto cruzado e as correntinhas. Só que agora eu vou fazer mais um também nas correntinhas. Então, laço 2 vezes, venho aqui na alcinha. Aqui, gente, ó, a gente pode pegar até na segunda, ó. Tenho essa primeira, venho aqui na segunda. Aqui. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço e tiro mais 2. Cheguei, então, aqui ao final. Deixa eu puxar aqui, desta forma. Aqui no começo, a gente também começa sobre as correntinhas, então, aqui a gente também finaliza sobre as correntinhas. E fica um ponto dentro de cada vão. E a nossa próxima carreira, agora eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto. Então, já trabalho neste primeiro aqui, pegando as 2 alcinhas, laço, trago para cima e faço ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo. Próximo, ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto até chegar aqui na minha última correntinha. Terminado aqui meu último ponto, a nossa próxima carreira, próxima e última, vai ser o seguinte: eu não vou fazer correntinha de virada, vou deixar assim, só vou virar o meu trabalho. E aqui, ó, só vou puxar um pouquinho o suficiente para eu conseguir já trabalhar aqui no meu primeiro ponto. Então, já venho aqui na primeira cabecinha, pegando as 2 alcinhas da cabecinha, laço e vou fazer pontos baixíssimos. Então, aqui eu já começo a fazer ponto baixíssimo, venho aqui na próxima cabecinha baixíssimo, que é passo por dentro desta e passo por dentro dessa que está na agulha. Laço, passo por dentro
Venho no próximo ponto, laço, passo por dentro e vou caminhando com baixíssimos até chegar aqui no meu último ponto. E eu cheguei aqui no finalzinho e aqui eu vou fazer uma correntinha a mais, ó, para conseguir cobrir este último pontinho. Então, ó, já cortei aqui meu fio, deixando um pedacinho, faço uma correntinha a mais, só para ela ficar aqui de finalização em cima desse último ponto que não tem cabecinha para cá. E aqui o meu ponto sai, meu fiozinho vai sair aqui deste ponto. E agora, este fiozinho aqui, eu só vou passar aqui por dentro, vou esconder bem. Com a ajuda de uma agulha menor, aqui eu vou utilizar uma agulha 2,5. Eu vou passar o meu fiozinho por dentro. Então, essa é a parte da frente da bolsa. Então, vou virar para poder esconder ele aqui. Bom, então, mostrando aqui completo para vocês todas as carreiras aqui dessa nossa segunda parte. E aí, vocês façam a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já tenho a minha segunda parte pronta. Então, aqui eu já fiz, já está pronta, já está com a alça. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer a colocação da alça. Vou deixar aqui para baixo, para não atrapalhar, para a gente conseguir visualizar bem. E aqui para a alça, eu estou utilizando esta alça. Essa alça aqui, ela é feita em acrílico, mas ela é pintada como se ela fosse de madeira, olha. Uma imitação bem perfeitinha de alça de madeira. Vocês podem utilizar assim, ou podem utilizar uma alça de madeira ou qualquer outra de preferência de vocês. Eu vou passar as medidas desta alça que eu estou utilizando aqui. De uma ponta à outra, ela tem aqui 13,5 centímetros. E aqui na parte de dentro, ela tem 10 centímetros. Aqui a largura aqui da alça, ela tem 2 centímetros. Agora aqui, para anexar a alça, eu peguei uma agulha de tapeceiro e separei aqui mais ou menos uns 3 metros de fio. E aqui, para anexar a alça, eu peguei uma agulha de tapeceiro e separei mais ou menos aqui uns 3 metros de fio. E aqui, a gente afunila o nosso trabalho para que ele fique mais encaixado aqui na hora de colocar a alça. Então, ficar mais bonitinho. E aqui, nós vamos prender nestes vezinhos aqui da lateral. Nós temos esse daqui, que nós caminhamos com o ponto baixíssimo, e temos esse daqui de cima. Nós vamos passar por dentro destes daqui da lateral para fazer um detalhe. Deixa eu mostrar essa daqui, esse lado aqui que eu já coloquei, para vocês poderem ver como ficou. Olha que lindo que fica esse detalhe assim. A gente vai passar por dentro aqui dessa parte, desses pontos que estão na lateral. Então, para começar a prender aqui, eu vou passar a minha agulha aqui dentro deste primeiro vezinho que eu tenho. Que ele está deitado aqui, que é onde a gente caminhou com ponto baixíssimo. Aqui que eu vou passar a minha agulha e puxar ela aqui, o fio para cima, deixando só uma pontinha aqui, para depois a gente poder fazer o acabamento. Então, ó, joga o fio todo mesmo lá para cima e deixa essa pontinha aqui para fazer o acabamento. E aqui eu vou colocar a alça bem próximo do ponto. Eu vou passar aqui por dentro, é bem simples, gente, ó. Passo por dentro aqui da alça, vou puxar o meu fio. E aqui eu vou passar por baixo do ponto. Então, ó, aqui neste lugar, ó, trouxe aqui mais pertinho para vocês conseguirem visualizar. Ó, esse fiozinho eu vou deixar ele, vou passar ele aqui para trás para não atrapalhar aqui a visualização de vocês. Estou segurando ele aqui para trás. Então, ó, joguei aqui, passei por dentro da alça e eu vou sair aqui por fora, neste vãozinho aqui, que é o vãozinho onde está o meu ponto baixo. Então, aqui embaixo do ponto que eu acabei de passar. Então, passo aqui por dentro. Desta forma, eu vou estar abraçando também a cabecinha do meu ponto baixo, que ela está aqui por dentro, que é essa daqui que está aqui de cima. Feito isso, ó, trago pra cá, sempre jogando pro cantinho. Meu fio está aqui,
eu vou jogar novamente, passar por dentro do mesmo ponto que eu acabei de passar. Então, jogo lá dentro. Vocês podem, se vocês acharem mais adequado, fazer mais, fazer menos. O importante aqui é a gente sempre colocar um fio do lado do outro para que fique bem bonitinho. Então, ó, passou aqui por dentro, passa o dedo, com o dedo já segura o fio aqui para já deixar ele no lugar. Fica mais fácil na hora da gente puxar o fio. Como o fio é extenso, então, ó, a gente já deixa ele no lugar certinho. Então, aqui passei o fio, agora eu jogo aqui por dentro de novo, embaixo do ponto. E agora aqui, passo mais uma vez aqui dentro deste vezinho do lado, jogando também a minha agulha lá dentro. Então, ó, passei o fio todo por dentro da argola, dou a voltinha aqui e saio com o fio aqui embaixo desse ponto. Feito isso, passei 3 vezes, venho pro próximo. O próximo, pegando aqui na alcinha do próximo ponto, no próximo vezinho, aqui onde eu também vou jogar lá pra dentro, puxar meu fio, deixando ele aqui lado a lado, saio aqui embaixo do ponto, e é isso. Novamente, saí aqui na frente, passo por dentro do mesmo ponto e jogo por dentro aqui da argola. Passo por dentro novamente aqui embaixo do ponto e mais uma vez aqui para formar os 3 lado a lado. Terminei de passar nesse, venho para o próximo. Então, aqui, gente, ó, aqui, ó, esse próximo, eu posso puxar tanto esse primeiro aqui desse lado, ainda que eu consigo sair dentro dele, ó. Deixa eu sair aqui para vocês poderem ver. Ou no lado, no espacinho do lado, aqui não tem diferença, tá? O importante é passar aqui 3 vezes para que fique com a mesma quantidade. E caso vocês achem melhor passar 4 vezes, mais até, ou menos, vocês podem passar. O importante é que a gente tenha a mesma quantidade passando dentro de cada ponto para que fique bem proporcional no trabalho todo. Então, é isso, gente, é muito simples para aprender esta alça. Façam aí a de vocês até chegar aqui ao final. Terminei aqui de passar meu fio, o pedacinho que sobrou foi este, então deu aqui a quantidade certinha. E aqui eu terminei já de passar o fio aqui 3 vezes dentro de cada ponto, inclusive naquele último pontinho que a gente fez aqui no final. Agora, o acabamento, nós só vamos jogar o fio lá pra trás. Então, eu só vou passar este fio aqui pra trás. Vou jogar ele aqui no meio, ó, passando por pelo menos 2 fios. Então, jogo ele aqui pra trás. E agora, aqui, eu tenho a pontinha, que foi a pontinha que a gente finalizou o trabalho. Então, só vou chegar aqui um pouco mais pertinho dela. Na parte de dentro, eu vou fazer esse acabamento. Então, aqui por dentro, eu vou dar um nozinho não tão apertado e o segundo bem apertado, para que o meu fio não se solte. Aqui eu dei 2, se vocês quiserem, podem dar até 3, se vocês acharem melhor, mais seguro, e se não ficar volumoso, ó. Aqui, para mim, 2 já prendeu o suficiente. E aqui, eu gosto sempre de passar a colinha. Então, eu vou pegar essas pontinhas dos fios, só vou jogar aqui por dentro. E aqui eu já posso também passar uma colinha, tomando cuidado para não jogar ela lá pra frente, ó. Vou passar aqui no final para prender esses fios embaixo do ponto. E posso cortar aqui, bem rente. E, ó, meu fio fica escondidinho embaixo aqui deste outro fio, ó. Na parte da frente não vai aparecer nada. E aqui na parte de trás. E este fiozinho aqui, como a gente só tem um, eu vou fazer como se fosse o fiozinho de costura, que a gente faz um arremate. Ó, passei ele aqui por dentro, vou pegar um fiozinho aqui, ó, laço ele,
Vou fazer um elinho, vou passar aqui o meu fio por 2 vezes, assim como a gente faria se fosse um fio de costura para arrematar. Então, passei aqui 2 vezes, e agora eu vou puxar, levando os nozinhos lá para baixo. Fiz o nozinho aqui, a mesma coisa, eu vou esconder a pontinha do fio aqui por trás, passar a cola. Feito aqui o acabamento, está pronta e presa a minha alça. Olha aqui o detalhe dela, como fica bem bonitinho. E agora, a mesma coisa, vocês façam do outro lado. E aqui, para a minha franja, eu cortei aqui pedaços de fiozinhos de mais ou menos 35 centímetros. Essa franja, se vocês quiserem maior, vocês cortem pedaços maiores. Se quiserem a franja menor, podem fazer pedaços menorzinhos. Aqui eu fiz mais ou menos 35 centímetros e eu vou utilizar 3 fios de cada vez. A mesma coisa, se vocês quiserem mais cheio, podem colocar mais fiozinhos, e se quiserem mais vazio, menos preenchido, podem colocar menos fios. A gente colocando 3 fiozinhos aqui, prendendo em cada lugar, a gente fica com 6 fios aqui de pontinha para baixo. Então, aqui eu já separei os meus 3 fios, dividi aqui na metade, então, deixo eles aqui na metade, os 35 centímetros aqui ao meio, formando um elinho desta forma. Inicialmente, eu vou prender primeiro aqui nos meus, onde eu tenho o meu lequinho. Então, aqui no pezinho do lequinho, neste lugar aqui, coloco bem aqui no pezinho, passando aqui pro outro lado, ó, ele vai ficar com esse fiozinho. E aqui eu vou puxar os 3 fiozinhos para trás, puxo aqui para cima, laço os meus fiozinhos e passo por dentro desta laçadinha, assim. E é assim que eu vou prender a minha franja. Então, vou completar aqui em todos os lequinhos. Finalizei aqui nos lequinhos e a mesma coisa agora eu vou fazer aqui nos vãos, pegando no vão mesmo aqui, neste vãozinho, e vou fazer, só que eu vou incluir 2 em cada vão. Então, a mesma coisa, só que aqui nesse espaço, como a gente tem um espaço um pouco maior, para preencher, para que ele fique mais retinho, ó, ele fica menos. E se a gente trouxer aqui pro ladinho, a gente consegue encaixar 2 franjas em cada vão. Então, nós vamos preencher aqui também em cada vãozinho. Terminei de colocar aqui 2 em cada espacinho, e aí eu coloquei um aqui na lateral, nesse espacinho logo depois do lequinho, e aqui desse outro lado também, ó, vou mostrar pra vocês onde é. Aqui a gente tem os 5 pontos do lequinho, e aqui a gente tem também esse pontinho. Aqui eu já coloquei desse lado, e eu vou colocar agora um aqui, que vai deixar a nossa peça aqui, essa parte de baixo, bem retinha. E terminada aqui a inclusão das franjas, caso a franja de vocês esteja enrolada, às vezes conforme o novelinho que a gente tem, ela fica dobradinha, se a gente às vezes acaba usando o mesmo fio que a gente tentou fazer o trabalho, ela já marca um pouquinho. Então, se tiver dobradinho, uma dica para vocês é que vocês podem passar a chapinha de cabelo mesmo, como se fosse um cabelinho aqui nas franjinhas, para poder alisar os fios. Depois que os fios já estão mais alinhadinhos, a gente só vai, e todos já totalmente encaixados, a gente só vai acertar os fios aqui e acertar a pontinha aqui com a tesoura para deixar um único tamanho. Bom, pessoal, bolsa pronta. Olha como ela ficou maravilhosa com a franja. Eu coloquei também aqui a etiquetinha de borda, presa com o próprio fio. Caso vocês tenham, podem colocar. Aqui eu achei que ficou o melhor lugar, vocês podem colocar em outros também.
A etiquetinha de identificação é uma forma legal de identificar o trabalho quando vocês estão com a bolsa, já venderam para os clientes, para que as pessoas utilizem e encontrem a marca de vocês. E é uma forma de deixar a bolsa com um requinte assim, de uma peça muito sofisticada. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham curtido o resultado. Já deixem aqui nos comentários para mim como ficou a bolsa de vocês e que tipo de fio vocês utilizaram. Não se esqueçam de deixar o like, que ajuda muito o conteúdo, e compartilhar o vídeo também com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.